Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos toda quarta-feira às 7h15, por volta das 7h15 da noite, que acontece aqui no SEI de Campinas, na rua Doutor Quirino 1856. Tanto de falar o nome da rua eu já decorei facinho já. Só não sei se está torto aqui o vídeo, deixa eu só ver se está. Acho que agora não está mais tão torto. Agora acho que está ok já. Mas, para quem aqui não conhece o SEI, hoje eu não consegui apresentar por conta do espaço assim meio curto de tempo, mas o SEI está tendo uma nova... Agora acho que ficou meio tortinho, mas espera aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Agora acho que ficou bom. Então, voltando ao assunto. O SEI está tendo uma nova amostra. Ele acabou... Voltou? Deu uma falhazinha aqui na minha internet. Que coisa eu troco ela se der uma outra falha. Porque eu não sei quem está online aqui para mim, mas quem tiver, se puder me dar um ok para ver se a imagem está boa, eu agradeço. Mas, para quem conhece aqui os nossos programas, nós estamos conversando sobre temas atuais, buscando alguns temas atuais e aí tendo uma reflexão sobre eles, sobre o que eles podem estar nos trazendo de temáticas para discutirmos sobre aquilo que nós chamamos de como as nossas imaginações estão sendo atingidas, estão sendo inspiradas, estão sendo invadidas também. Aqui, o Júlio chegando agora. Boa noite, Júlio. Tudo certo na imagem. Aí eu perguntei, Júlio, por conta do quê? Que deu um aviso aqui para mim no celular de que tinha algum problema de conexão. Pelo visto, eu acho que ele já passou. Que bom. Me avisem, por favor, se tiver tido algum problema, que eu tento arrumar e trocar a conexão aqui. Eu coloco ele no 3G aqui. O 3G já está meio desatualizado também, né? É no 5G. E hoje eu queria trazer uma temática bem interessante aqui, mas eu estou só dando uma olhada. Inclusive, tá, pessoal? Para quem estiver online aqui, para quem não estiver também, para depois, se quiser conversar... Opa, espera só um pouquinho, caiu meu marca-página aqui, pera. Deixa eu cair daqui embaixo no marca-página. Então, até um outro tema que eu ia comentar, também eu acho que em alguma live eu vou comentar um pouquinho sobre poesia, né, na imagem e ação. Nós paramos lá, né, Júlio? Daqui a pouco eu vou conversar um pouco sobre isso, mas vai ter uma live que eu vou falar um pouco sobre poesia novamente, mas com uma outra temática. Eu vou ver especificamente qual vai ser e eu já trago ela, mas eu também queria falar para vocês no seguinte sentido, de que como nós estamos trazendo temas que nos provocam a ver o que está acontecendo dentro da nossa imaginação coletiva atual, vocês podem fazer sugestões, tanto aqui durante a live, tanto também depois das lives, para quem assistir gravada ou para quem não conseguir comentar aqui dentro dos nossos encontros ao vivo, pode conversar ali comigo, pode mandar uma dúvida, pode mandar um comentário, também no direct da página. Às vezes eu, por conta de tempo, algumas coisas, eu não consigo responder no momento. Mas, uma hora ou outra eu vou ler. Uma hora ou outra eu vou responder ali e vou dar uma olhada nas temáticas sugeridas, nas dúvidas que vão surgindo também durante os nossos encontros. Então, os nossos encontros aqui têm a intenção de se tornarem um diálogo. Porque eu percebo que às vezes eu fico falando muito sozinho aqui, eu não sei para onde que o tema está indo, não do jeito que eu estou desenvolvendo, mas em como ele está sendo imaginado para quem está do outro lado aí dessa telinha que acontece aqui. Pois senão fica uma coisa meio monólogo, e monólogo não me interessa tanto, não é tão agradável aqui ficar só falando sozinho, mas que surjam repercussões que nos tragam olhares outros para estarmos olhando para aquilo que nos
provoca, nos atinge psicologicamente. É a intenção das nossas lives aqui, de todos os devaneios, inclusive os devaneios de domingo. Mas eu queria trazer aqui uma coisa interessante. Deixa eu ver onde que eu estava vendo aqui. Que aqui ele está falando da semente do carvalho. Eu queria pegar um tema. Quer ver? Eu queria pegar um tema desse livro aqui, que ele vai conversar. Aqui, peraí. Boa noite, Morfeu Dormir com Alma. Bora devanear. Vamos lá, Morfeu com Alma. Vamos devanear hoje sim. O Júlio aqui, vamos ver. Tenho pensado sobre psicologia de grupo. A gente via o crescimento de pequenos grupos, mas parece que cada dia vão se juntando em grandes grupos. Interessante sua visão, Júlio. O que você tem visto ultimamente sobre isso? É interessante essa proposta, né, de grupos, pois os grupos, de uma certa maneira, eu acho que eu vou puxar um pouquinho esse tema, né? Vamos ver se a gente vai chegando por ele. O Júlio comentou aqui, quase junto com o movimento da década de 90, com a globalização e agora fechando novamente. O que você tem percebido, Júlio? O que você tem visto hoje nos grupos de psicologia ou grupos de estudos aí sobre psicanálise? O que você tem visto? Um olhar interessante esse, porque os grupos, eu vou falar assim, inclusive puxando a sardinha para o livro aqui que eu apresentei para vocês logo no início da live, né? Esse livro aqui, pessoal, ele é resultado de grupo de estudo, tá? Este livro aqui, ó, tem quase 400 páginas, tem 392 páginas, e este livro é resultado de grupo de estudo. O que é bem interessante, e também o que aconteceu, relatos do Rhodes no simpósio do Rio de Janeiro, do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro. O que eu achei muito bacana, e que é também uma proposta muito interessante do próprio Jung, né, da própria psicologia analítica, é de que a psicologia ela não fique uma coisa pautada em uma pessoinha só. E não fique pautada num autor só, numa visão só. Que ela possa, inclusive, e permita-se ser criticada, discutida, transmitida, infectada, compartilhada, que são todas essas palavras trazem ali um sentido de transmissão. Então, uma psicologia que pode ser guardada é uma psicologia que pode ser transmitida, pois se ela ficar só comigo, né, se ela ficar guardada numa gavetinha literalmente, ela morre. Aquela gavetinha vira um túmulo. Agora, se ela pode ser difundida para outras pessoas, outros lugares, outras culturas, outras classes sociais, seja o que for, ela ganha novas perspectivas, se renova através de novos olhares, de novas camadas de olhares, pois nós, como sociedade, temos camadas de olhares dentro do nosso olhar, e estas imagens vão se conversando. Então, um parênteses, né? O Júlio já comentou, eu já vou ler seu comentário, Júlio. Mas o que acontece, e é que é muito bacana aqui nesse livro, inclusive, pessoal, tem esta questão de grupos aqui. Tem um capítulo fantástico, deixa eu ver o nome do capítulo aqui, que é um trabalho sobre a imagem do Pégasus. Onde que está essa imagem aqui? Não só esse, tem vários outros. Eu acho que é esse daqui. É o último capítulo do livro, inclusive. É Os Livros Negros e as Sincronicidades. Um caminho para o ressignificado da vida. Se não me engano, é esse daqui. Eu acho que é esse mesmo. Esse capítulo aqui é sobre uma imagem que foi sendo compartilhada pelas 3 autoras que escreveram, né? Inclusive em forma de imagens, em forma de memórias, em forma de sonhos, em forma de até mesmo objetos, aparecendo em objetos. Então, ali vai dizendo como essa imagem vão se conversando e dialogando entre si. Ou seja, se essa imagem não é apenas minha, mas é também minha,
é também de uma outra pessoa que foi afetada por esta imagem, então nós podemos compartilhar camadas diferentes dela. A partir do momento que nós compartilhamos camadas diferentes, nós estamos compartilhando olhares diferentes para a mesma coisa, e esta coisa passa a se transformar e me transformar junto com ela. Então a proposta de um grupo é que aquelas imagens que estão contidas no grupo sejam de alguma forma personificadas, sejam de alguma forma ali compartilhadas, para que os membros do grupo vão ser infectados por aquela imagem e vão, ao mesmo tempo, em cada sentido, vão transformando aquela imagem também. Aquela imagem vai se transformando e vai transformando os sujeitos aos quais ela afeta. E se ela tem mais sujeitos para afetar, ela ganha mais perspectivas para que ela não se veja apenas de uma única forma. Inclusive, é um trabalho que nós buscamos dentro de uma psicoterapia. Aqui, deixa eu ver o Júlio. Aqui o comentário do Júlio. Sou engenheiro. Mais uma ideia superficial de observação e um pouco de discussões em alguns âmbitos. Acho que a palavra do movimento mais recente é a polarização, que supostamente havia sumido pós-queda de Berlim. Polarização. Bom, eu não sei qual seria o sentido que você está dando dessa polarização, Júlio, se você puder falar um pouco melhor, porque eu concordo, sim, deixa eu só baixar aqui, que há, não só em grupos, mas em todas as nossas camadas de relacionamento social e até consigo mesmo, diversos níveis aonde esta polarização ou essa dualidade não diria, esse binarismo talvez, ele esteja de uma certa maneira nos colocando num jogo de acende e apaga, né? Um jogo de sim ou não, né? Nem sim e não, é sim ou não, no sentido de que nós estamos pensando. Acho que a polarização ela nos carrega junto dela uma semente que leva consigo uma ideia de que isso é uma ideia que a gente já tem comentado aqui, que ela é uma ideia perigosa, é uma ideia de superação em relação ao estado anterior, um estado que eu não vou mais chegar naquele nível porque agora ele foi superado. Agora ele não está mais presente, ele não está mais atuante, então por conta disso, todo o sofrimento que ele carrega está sendo dissipado, está sendo retirado. Essa é uma ideia, se for por esse lado, muito ingênua, para não dizer extremamente ingênua, pois nela há a cerne, há ali uma concepção de que eu não vou mais sofrer. Há uma concepção, inclusive, que nós levamos conosco, de que ao retirarmos alguma característica que nos está fazendo sofrer, ou seja, eu vou tirar esta forma como eu me relaciono, eu vou tirar esse tipo de olhar que eu tenho para o meu trabalho, seja o que for. Ao retirar essa característica, tem-se a premissa de que todo o sofrimento que também nela está incluso, vai embora junto também. Eu não vá sofrer mais esse tipo de coisa. Isso é muito ingênuo, porque é dizer então que que eu viva melhor, feliz, mais, assertivo, eu preciso estar ali sempre analisando e avaliando coisas que não podem me atingir e que são consideradas na sua totalidade como tóxicas, ruins, negativas, e por conta disso elas precisam ser eliminadas. Isso é de uma extrema ingenuidade. É o pensamento paradisíaco. Não sofrerei mais se eu não tiver nenhuma árvore do conhecimento do bem e do mal perto de mim. Eu corto a árvore.
É um pensamento infantil isso aí, não tenho muito o que falar sobre isso agora. O Júlio está comentando aqui. Chutaria que a polarização nesse processo, no processo de grupos, né, Júlio, vai binarizando os infinitos aspectos. Subiu aqui, vai. Volta. Os infinitos aspectos da existência. No caso, isso vem sendo empregado via questões políticas, normalmente é. E aí a gente se perde no grupo A. Não sei se tinha continuação do que você estava escrevendo, Júlio, mas eu acho que estou entendendo um pouco agora a sua questão sobre grupos. Sim. Acho que se a gente for pensar um pouco sobre onde foi parar? Tá aqui. Fui procurar minha lapiseira, achei que tinha perdido. Se a gente for pensar em agrupamentos, para que ocorram, precisam que características, que formas similares à proposta se encontrem. Então, sei lá, um grupo de pessoas que escutam um determinado tipo de música, um grupo de pessoas que lêem um determinado tipo de livro, grupo de leitura, sei lá, um grupo de psicólogos, um grupo de cabeleireiros, um grupo de, sei lá, equilibristas. Existe uma temática que envolve aquelas pessoas, aqueles sujeitos. E aqueles sujeitos, obviamente, estão a serviço daquela temática. Sim, em grupos, a gente pode pensar que os grupos, em sua característica, eles primariamente buscam uma homogeneidade. Porém, ao grupo ir se aprofundando, seja ele qual for, na medida em que um grupo se aprofunda, percebe-se que, na verdade, ali há mais coisas heterogêneas em relação ao que está sendo apresentado. O problema, talvez, e aí eu vou colocar uma reflexão, talvez aí seja só um protótipo de uma reflexão, é de que nós estamos ainda num tipo de sociedade, num tipo de pensar, que a semente deste pensar é de que é um tipo de pensamento puritano. Nós temos um pensamento, em todos nós, um pensamento extremamente puritano, de imaginar que todas as diferenças, elas precisam ser adaptadas e adequadas ao determinado tipo de grupo ao qual elas estão servindo. E não do que a diferença pode estar também envolvendo camadas que estão se interseccionando, se interrelacionando com outros grupos também. E que isso nos infecta, e que isso nos transmite alguma coisa. A partir do momento em que determinado grupo só pode pensar daquela forma e não de outra, qualquer um que pense e tenha qualquer tipo de pensamento, ou qualquer tipo de reflexão parecida com um grupo não pertencente àquela coletividade, aquilo vai se tomar como perigoso, pois aquilo, por conta do próprio sistema de grupo, é tomado como disruptivo, como algo que não deveria estar acontecendo naquele espaço e naquele lugar, pois naquele espaço e lugar aquilo vai dividir as pessoas e não uni-las. Nós estamos acostumados a ser unidos através daquilo que nós chamamos de adaptação. Preciso me adaptar ao ambiente se eu quiser ser aceito, ser visto, ter lugar de fala e por aí vai. Só que, na verdade, isso é um lugar de não fala. Ali, a partir do momento em que nós tomamos uma imagem, uma imaginação a ferro e fogo, de uma forma literal, de uma forma até mesmo infantil, porque a gente pode relacionar o infantil de Freud com o literal.
eu acho que tem muito na fala do Freud, quando ele diz do infantil, como sendo essa perspectiva literal. Até mesmo em relação à própria morte, que ela sempre tem uma camada muito forte que vai sendo trazida em relação a isso. Mas isso é uma outra temática. Mas esse é o ponto. Não é superar o pensamento infantil, mas perceber que ele, sim, eu acho que ele sempre vai ser ali alguma coisa muito basilar, ele sempre vai estar olhando para o literal, mas exatamente é perceber quando eu estou literalizando demais, que possivelmente eu esteja perdendo a característica e a qualidade de alguma coisa. Eu esteja perdendo a nuance de algo que está se apresentando para mim naquele instante e naquele momento. Aqui o Júlio comentando. Capacidade de ver os contrastes, até como mencionado. Enfim, acho interessante como a dualidade dos grupos, como você tem ideia de time, aí vale tudo pelo time. Eu acho que nós estamos falando exatamente sobre isso, né, Júlio? Essa questão da dualidade, quando ela mata, não é nem excluir, mas quando ela mata as diferenças, ela está, na verdade, tornando cada vez mais os integrantes daquele grupo ingênuos. Inclusive, todos daquele grupo imaginam que todo mundo deva ser igual a eles. Nós podemos ver, inclusive, nas situações políticas do nosso mundo, não só do nosso país mas do nosso mundo, como o que vem sendo imaginado é de que todos estão passando por aquela situação ameaçatória, complicada, porque aquele grupo supostamente, ou talvez realmente esteja passando. Então, nós estamos vivendo, eu uso muito essa metáfora aqui, nós estamos vivendo em sociedade cada vez mais em condomínios fechados, em lugares de difícil acesso ou de acesso restrito, que nos tira a possibilidade de encontrar novos lares para serem visitados. A partir do momento em que a gente... Estou pensando no condomínio fechado como uma metáfora, tá, pessoal? Estou falando de quem mora no condomínio fechado e tudo mais, não é nesse sentido. Mas o condomínio fechado como uma resposta a uma sociedade que precisa se fechar cada vez mais, até por conta das maneiras violentas que se habitam dentro de uma coletividade, nós estamos sempre pensando que estamos em risco. Nós estamos vivendo uma semente que foi plantada há muito tempo sobre como estamos vivendo em sociedade. A partir do momento em que uma grade está sendo imaginada a ser colocada numa casa, estamos imaginando que o risco de se viver naquele lugar é iminente, é constante, é eterno. Olha o momento que nós estamos. Eu acho que isso vale uma reflexão muito grande. Eu acho que não sai muito dessa questão do grupo, não, porque isso tem a ver com o coletivo. A partir do momento em que eu olho para a janela e o que eu encontro na janela é um horizonte gradeado, com grades, eu estou em constante contato com algo que está me dizendo, eu estou correndo risco o tempo todo. E é óbvio, se eu estou correndo risco o tempo todo, mas esse risco não está existindo, não tem um ladrão constantemente tentando invadir a minha casa, aonde está esse risco? Onde ele aparece? Ou até melhor, onde ele se perpetua, se manifesta, se constitui? Ele vai se constituir nas relações que estão acontecendo junto comigo. Eu vou imaginar as pessoas do meu lado, os meus vizinhos e tudo mais, de uma certa maneira, de uma forma hostil. Nós não estamos ainda captando uma ideia, que talvez o Bachelard ele tenha captado muito bem, de que a casa, o lugar cujo qual habitamos, é um lugar que também... O Bachelard e tem vários outros filósofos, outros arquitetos também, né, Júlio? Pegando aí que você
é engenheiro, eles imaginam que o lugar que nós habitamos nos entrega um tipo de olhar para o mundo e para as relações do mundo. E a partir do momento que essas relações tomam uma característica de hostilidade, essa hostilidade vai estar sempre permeando a forma cuja qual eu me relaciono com as pessoas, inclusive dentro da minha casa, ou da casa, ou do lugar em que estou habitando. Sim, é uma reflexão muito interessante e muito necessária que você está trazendo aqui, viu, Júlio? Muitíssimo necessária. Agradeço aqui as suas provocações. Aqui tem o Júlio comentando. No limite do, entre aspas, ruim, tem a ideia de seita, que todo mundo sempre aceita. Que legal essa... Gostei do trocadilho, viu, Júlio? Gostei. A gente para de se perguntar até se o grupo faz sentido. Sim, concordo. Puxando esse seu pensamento, uma seita, ela é uma resposta indubitável para os mistérios da vida que me assombram. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar repetindo as mesmas coisas sem questionar. Eu preciso estar fazendo sempre as mesmas coisas, sempre pensando da mesma maneira, sem questionamento. Isso se torna uma seita. Então, a seita, ela precisa pegar, inclusive, o novo e devorar o novo, o mais cedo possível. Adaptá-lo o mais cedo possível, exterminar até mesmo as suas indagações perigosas, para que o sujeito não seja retirado do grupo e para que o grupo não seja prejudicado pela novidade também, pelo diferente, pelo pensamento diferente também. Então, sim, um pensamento desse tipo de seita é cada vez mais constante. A gente está vivendo uma diversidade de seitas acontecendo ao nosso redor, sim. Eu acho que isso é muito complicado, isso é muito perigoso, pois a gente vê para onde as seitas nos levam aí. As seitas, elas sempre vão olhar para alguma novidade, mesmo que elas sejam atrativas, mas de uma forma cuja qual eu preciso matá-las. O pensamento é exterminar isso aí, exterminar o inimigo. E aí, primeiro eu tenho prazer de pegar o que este inimigo tem, de ter aquilo, e depois eu mato. É uma relação extremamente perversa, né? Essa perversidade tem nos acontecido aí em diversas camadas, a gente tem visto. Morfeu dormir com alma. Será que nossos, entre aspas, personagens internos também se enturmam? Fico imaginando quais ideias / aspectos da alma podem se aliar contra outros. Essa dinâmica também acontece com a alma? Sim. A alma, né? A gente vai pensar no que é uma imagem, né? O que a imaginação ela faz? Qual que é a característica, ou uma das características principais de uma imagem? Uma delas é que uma imagem sempre está buscando algo que parece que não tem nada a ver com ela, mas no fundo tem tudo a ver. A gente vê isso inclusive dentro das relações míticas. É um dos livros que eu gosto muito para a gente olhar e ver como as imagens se relacionam, é aquele livro do Barcelos, o Mitologias Arquetípicas, pois ali ele tem uma proposta. A proposta do livro já é muito interessante, é de não apresentar um deus de cada vez. Vamos falar só sobre Afrodite, vamos falar só sobre Hermes, vamos falar só sobre Héstia. Não, a proposta do livro é Hermes, Héstia, Afrodite e Ares, Apolo, Dionísio e Ártemis, sei lá, Zeus e Ares. Tem mais nesses tândens, né, que são chamados de tândens.
Mas olha que proposta interessante ali. A proposta está dizendo o seguinte: uma potência nunca vem desacompanhada da outra. Ou seja, quando eu acho que eu estou imaginando apenas uma coisa, tem diversas acontecendo, se relacionando, dando chabu, se encontrando, se desencontrando, criando fronteiras, criando proximidades, criando comunicações, criando dessintonias. Então, a partir do momento que a alma vai se interrelacionando, cada coisa... Então, nesse sentido, a gente poderia colocar até nesse sentido, a gente está falando dessas interrelações, não faz sentido, pelo menos eu não vejo sentido, colocarmos o que a alma é aquilo que em nós busca equilíbrio. Porque se eu for buscar equilíbrio de um monte de coisa, de tudo isso, elas não podem se mexer muito. Ou elas têm que se mexer muito bonitinha, muito organizadinha, muito do jeitinho de uma. Quando na verdade a proposta da alma não é essa. A proposta vai ser uma bagunça, mas que ao mesmo tempo dentro dessa bagunça uma coisa entra na outra. Até mesmo a própria imagem de Zeus na mítica. Vamos pegar um pouco a imagem de Zeus. Zeus se relacionava com um monte de coisa esquisita. Como o cara se apaixona por um pato, aí depois se apaixona por uma vaca, aí depois ele se apaixona por uma mortal, e depois se apaixona por uma imortal. Então, toda hora ele estava ali buscando uma relação lá impossível, ou estranha. E aí, você pergunta, ele é um Deus que dá paternidade, é um pai, né? Ele também tem imagem de paterno, e ao mesmo tempo ele está dizendo ali sobre a diversidade da vida. Que a vida busca relações que não ficam paradas apenas numa coisa. Ele não fica só parado no casamento bonitinho, legal com a Hera. Até porque se ele for, né, pensando agora miticamente, se ele for só naquele casamentozinho mais, sei lá, esquema monogâmico com a Hera, a vida não acontece de forma diferente. Ele não dá paternidade ao diferente. E a partir do momento que Zeus não dá paternidade ao diferente, ele vai morrer. Que a proposta dele não é a proposta de Cronos, não é a proposta do pai dele. De todo filho que eu tiver eu vou engolir. Não, faz com que todo filho meu tenha uma complexidade ali. Seja um filho complicado. Porque aí, inclusive, ele vai ver as questões da vida dele. Ele vai seguir a vida dele, não vai depender de mim. Ele siga a vida dele, vamos embora. Então não fica preso, digamos assim, naquilo que ele foi constituído. Aí ele vai ganhando o seu próprio destino. A vida diversifica-nos para mostrar diversos tipos de destinos, não só de destinos, mas de formas outras de se estar vivendo. Inclusive, reduzir a vida a apenas ao seu momento, digamos assim, de morte, é banalizar a própria vida. Essa morte mais literal que eu estou dizendo aqui. Então, eu não sei se respondi a sua pergunta, viu, Morfeu Dormir com Alma, mas a diversidade da alma passa por esses intermeios aí. Ela não está buscando uma coisa, digamos assim, muito saudávelzinha, ou a solução de alguma coisa que seja grave, seja problemática, ou não ter problemas. Na verdade, a alma, ela está buscando, quanto mais diversidade a alma tem, mais esperta ela fica. Mais ela vai me comunicando sobre fatores que, isso aqui tem relação, isso aqui... Ela vai entendendo que tudo tem uma relação, mesmo que seja estranha, mesmo que seja até ilógica, sei lá. Ilógica para o nosso eu habitual, talvez. Mas a alma, ao ganhar diversidade, a gente ganha também recursos, novas tecnologias, novas formas de se estar, sei lá, fazendo a mesma coisa. A gente só tem revoluções, por exemplo, na imprensa, na agricultura, na psicologia, na medicina, na biologia, porque alguém maluquinho lá, que
com um pensamento disruptivo, colocou uma ideia ali que uma comunidade falou, não parece ser tão má ideia assim, vamos ver isso aqui? E aí alguma coisa outra começou a acontecer. Na própria física, por exemplo. Se a gente ficasse só na física newtoniana, a gente não acharia um monte de coisas que nós temos aí de recursos, que são formas de se imaginar as coisas. Tem coisas que na própria física não são prováveis, no sentido de concretude. Elas são prováveis no sentido de talvez aconteça dessa maneira. A própria questão lá do Schrödinger é isso. É uma maneira de se pensar de como a coisa se comporta. Diferente. Interessante. A física, nesse sentido, ela talvez seja uma aliada, em alguns aspectos, da poesia, da própria filosofia. Até a própria Wisława, que eu já citei ela aqui numa das lives, em algumas lives inclusive, ela conversava com os cientistas, com físicos, pois ela entendia ali que tinha alguma visão poética que eles estavam trazendo sobre o mundo. Não que fosse a intenção do próprio físico, mas ela tinha como poetisa ver o que havia de poesia naquela fisicalidade toda. Isso são grupos, percebe? Grupos heterogêneos, que um não está interessado em engolir o outro. O físico não está interessado em dizer para a poesia, sua poesia é uma merda, você não vai fazer mais poesia. E nem a poetisa está falando, não, sua física é muito linear, é muito chata, isso também não me interessa. Não, um alimenta o outro sendo a si mesmo. Podendo ser a si mesmo, mostrar o seu discurso ali. Até um próprio parênteses, os encontros de Eranos, que trouxe diversas obras, diversos seminários que estão sendo inclusive agora publicados pela editora Vozes do Jung, e também de vários outros livros que são hoje do Hillman e de outros autores também, Henri Corbin, se não me engano é um deles, entre outros autores, entre eles tinha até acho que biólogos, coisas do tipo. Ali era um encontro de uma, digamos assim, de uma biodiversidade de pensadores, de vários tipos de pensadores ali, que eles estavam com a proposta de vamos falar sobre alma. E cada um trazia um aspecto da alma sobre o que estudava, sobre o que se debruçava e se aprofundava. Então a alma não se limita a fazer, caderninho de poesia. Não é nesse sentido que nós estamos colocando. A alma é um tipo de olhar que se relaciona com outros olhares diferentes. E nós estamos perdendo esse tipo de olhar. Inclusive, tem um autor, eu vou tentar trazê-lo, não sei se em alguma live, mas tem um autor muito interessante que ele acho que até não tem nenhum livro, pelo menos eu desconheço, mas eu acho que ele não tem nenhum livro traduzido para o português. É um autor recente, eu não sei se ele é norte-americano, mas ele faz críticas inclusive ao James Hillman, e eu acho interessante trazer essas críticas aqui também. Nós precisamos ter olhares outros, olhares diversificados para aquilo que nós chamamos de psicologia, de psique. Não sei se eu consegui explicar, mas eu fui devaneando. A proposta aqui é devanear um pouquinho. O delay da mensagem é bem grande, mas deu minha mente. O delay está um pouquinho grande, né, Júlio? Mas é que eu estou acompanhando os raciocínios aqui. Ô, Júlio, esse muro me pegou. No Brasil é comum um muro de alvenaria e portão de ferro até o teto no cadeado. Então, né, Júlio, isso eu acho que é uma questão. Nós estamos imaginando, né, vou só fazer um resumo, que eu já falei sobre isso aqui. Mas nós estamos cada vez mais achando, de novo, de uma forma até mesmo infantil, e eu relaciono de novo o infantil com o literal, que nós não estamos percebendo que as estruturas arquitetônicas, e não só as estruturas arquitetônicas, até aquilo que arquiteta uma relação, por exemplo, que estas estruturas estão sendo imaginadas, o tempo todo estão nos contaminando a nossa forma de ver as coisas, e nós estamos deixando isso de lado. Sabe aquela coisa do tipo, nossa, senti alguma coisa nesse lugar, mas ainda não entendi muito bem o que é. Se você for perceber, tem alguma coisa que a imaginação chegou antes ali. Que ela está percebendo alguma coisa antes. E que isso... Bom, vou fazer uma referência ao Oscar Wilde. Tudo quanto é percebido é correto. Ou seja,
há alguma coisa, um aspecto do imaginário, do imaginal, que está sendo colocado ali, e que se eu não literalizá-lo antes, eu percebo que nós estamos sim vivendo numa sociedade em que o perigo está não só, agora o perigo não está, eu pisei para fora de casa, o perigo está dentro de casa. É só eu ligar a televisão, é só eu ligar o noticiário, é só eu abrir o feed e ficar achando notícias, que o perigo está na minha cara. A violência fica na minha cara. Crua. Factual. Sem sombra de dúvidas. E aí? E aí? Deixa eu ver se tem mais comentários. Boa noite para Flá Regina. Boa noite, Flá Regina. Júlio, talvez a alma venha aqui exatamente em direção ao desequilíbrio, ou através dele. Concordo, Júlio, concordo. Acho que a alma é exatamente, por isso que a gente tanto fala dentro de uma psicanálise do sintoma. Por isso que nós não podemos perder de vista o sintoma. Se eu perder de vista o sintoma, e perder de vista o sintoma não é perder o sintoma, ele continua ali. Só que se eu perder de vista o sintoma, o que ele está trabalhando na consciência é perdido. Fica a parte alheio de mim. Ou seja, eu estou sendo trabalhado por um outro que desconheço. E aí eu estou fodido. Falando em palavras em português um pouco mais chulo. E para trás do desequilíbrio, sim. Deixa eu ver se tem mais comentários. Aqui, Júlio. Pensando aqui, será que um sinalizador desse desequilíbrio seja porque sair da cama de manhã? Sim, é possível, Júlio, é possível. A partir do momento em que se abre uma possibilidade de uma reflexão sobre um ato comum ou automático, ou automatizado, sobre o que eu faço todos os dias, tem a alma acontecendo ali. Por que eu venho nesse lugar aqui mesmo? Por que eu vou sempre na mesma padaria? Por que eu frequento sempre o mesmo grupo? Por que eu estou aqui mesmo? Se a alma está se perguntando isso, é que tem algum incômodo nela que ela está buscando sentido. A alma não é aquilo que em nós quer sentido, tá? Não entendo a alma dessa maneira. Mas a atividade da alma busca em si uma tarefa em conjunto com a consciência, então o sentido faz mais jus ao que nós chamamos de consciência. É nesse sentido aonde a alma trabalha junto com o que a gente chama de ego. Ela precisa trabalhar porque a alma não está buscando um sentido, não vejo a alma nesse sentido. Mas ela está buscando que olhe para o diferente que está acontecendo aqui e agora, que aí você que está precisando de um sentido vai conseguir achá-lo para você, e você ganha mais recursos. A alma está nos dando ferramentas. A ferramenta da alma é a imagem, para dizer sobre ela mesma. E ao dizer sobre ela mesma, ela me dá ferramentas para que eu trabalhe coisas em mim que eu desconhecia. O sentido faz mais jus à consciência. Quem busca sentido é a consciência, não é a alma. A alma busca a relação. Então, se a minha consciência traz um sentido que possibilita uma relação ou relações, relacionar, pegar alguma coisa ali e trazer junto de outra, não é uma ou outra, novamente, como a gente está comentando essa questão aqui de grupo, então faz-se jus de que a nossa consciência que busca sentido está afetada diretamente pela alma, está continuamente sendo afetada pela alma. Aqui, Morfeu dormir com a alma. Se relacionar para não adoecer, parafraseando Freud. E quando algo adoece é um sinal de que algo necessita se relacionar, ou se relacionar de uma forma outra, Não sei. É uma boa pergunta. A gente pode pensar sobre isso. A gente pode pensar que
o sentido de uma relação não é estabelecer uma relação única, ou uma maneira de se relacionar, mas a partir do momento em que eu encontro uma outra maneira de me relacionar, uma outra já está sendo produzida, uma outra já está sendo inseminada, já está acontecendo num outro lugar. É uma constância, né? Uma coisa vai parindo outra, vai inseminando outra, insemina, né? uma alma fértil. Tatiana Morels, a necessidade de sair das bolhas para enxergar realmente as coisas. Aí a gente tem cada bolha, né? O problema das bolhas é que ultimamente elas têm ficado muito agressivas, violentas. Bom, pessoal, já estou terminando aqui, já deixa eu ver os últimos comentários. Desequilíbrio igual a jornada do Júlio, né? Desequilíbrio igual a jornada do herói. Que tipo de herói nós temos, né? A gente tem que se perguntar isso, né, Júlio? Porque nós temos diversos tipos de heróis. O problema é quando o tipo de herói, um herói problemático, é o herói que resolve tudo na força bruta. É um herói que falta matches, que falta astúcia nele. É um herói que falta uma possibilidade dele suspender a ação constante dele, pois a ação constante dele pode já não estar matando mais inimigo nenhum, ele pode estar matando inclusive seus próprios semelhantes ali. A gente tem heróis assim, que sai batendo em tudo, que quer resolver na força bruta. Se eu tenho algum herói imaginando, quando a gente está naquela chavinha de eu vou te meter a porrada, é porque alguma coisa ou outra deixou de ser imaginada. Eu estou perdendo alguma coisa, está me escapando de sabedoria. A gente tem esse lugar, inclusive é um lugar ótimo para se estar ali, de imaginar que está dando porrada em alguém. Porém, alguma coisa está sendo imaginada no sentido de eu não posso, eu estou paralisado pelo outro, este outro está me impedindo de ser quem eu sou, então eu preciso eliminá-lo. Quando na verdade esse outro pode estar falando sobre coisas sobre mim que eu desconheço. É difícil, mas a gente tenta ter esse tipo de olhar aqui, relações que permitem metamorfoses. Sim, e tem relações que permitem a não metamorfose. Se a gente tem aquele livro, né, do Hillman, o Ficções que Curam, tem ficções que curam, tem ficções que não curam. Tem narrativas que não possibilitam que alguma coisa ganhe um sentido ou um sabor outro também. Bom, pessoal, isso aqui foi um baita de um devaneio, nem li o livro que eu me propus, a gente foi conversando juntos e que ótimo, que bom que a proposta de conversarmos aconteceu. Eu estava sentindo falta desse diálogo que a gente tinha aqui. Talvez um dia a gente faça ainda lives com participações, né, com possibilidades outras, além de ficar só escrevendo nessa caixinha. Mas eu gostei muito dessa live hoje. Tatiana Morels aqui. E o herói no piloto automático também. Esse talvez não tenha ainda despertado realmente para a própria jornada. Ele só está deixando com que a coisa leve ele, né? Ele não comanda a própria coisa, né, Tatiana? E bom, pessoal, eu agradeço muito. Nós estamos aqui já no final da live. Estamos terminando o nosso devaneios aqui. Que bom. Hoje foi uma troca muito gostosa. Gosto muito desse diálogo que nós tivemos. E nós fomos hoje bem fiéis à proposta de devaneios. Mas devaneios ali que foram bem provocativos, bem necessários, eu vejo. E que aqui eu fui pensando, inclusive, de várias formas, de várias coisas que foram trazidas aí por vocês, né, pessoal? Que coisa boa. Muitíssimo obrigado. Que nós inseminemos a nossa imaginação em conjunto aqui com todo mundo que participa. Convido a todos que assistem, inclusive as lives gravadas, a também participarem, mesmo que não seja ao vivo, de poder mandar um comentário, seja no YouTube, no Instagram, para que eu leio. Às vezes eu não respondo, mas eu leio, tá, pessoal? Então eu não estou alheio ao que vocês escrevem ali, não. Eu fico vendo. Mas, para que exatamente
a gente possa surgir essas reflexões tão maravilhosas que foram surgindo hoje. Agradeço muito a colaboração de todos e todas vocês. Nos vemos na quarta que vem. E para quem nos acompanha de domingo, hoje não, essa semana, teremos devaneios de domingo aí, tá? Boa noite, Júlio, boa noite, Tatiana Morel, boa noite a todo mundo que participou aqui da nossa live hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.